Seja bem-vindo a mais um episódio do Squadripod. Eu sou Diego Barros, gestor da Squadri, e hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber uma pessoa que eu aprendi a admirar, que eu aprendi a ter muito carinho, que de certa maneira aprendi a amar, que é um amigo, irmão, meu fornecedor de perfis, fornecedor da Squadri de perfis, Wagner, né? Né, Wagner? Tudo certo, Diego? Tudo certo, que prazer estar aqui, poder fazer esse podcast contigo e dizer pra ti que eu te admiro muito pela coragem, te parabenizo por essa oportunidade de poder nós estar conversando e poder contar um pouco da minha história, as pessoas poderem conhecer um pouquinho melhor o Wagner e a Petra, a empresa que eu trabalho. Isso aí, perfeito. E para conhecer um pouco da tua história, entender um pouquinho mais como é que é isso, inclusive, assim, é uma coisa também que eu também não conheço tanto, e eu queria que você falasse um pouco para todos nós. Quem é o Wagner antes da Petra PVC? Diego, eu sou... O Wagner, ele é um católico, temente a Deus, casado com a Patrícia e com a Isabela. E antes da Petra PVC, passei por diversos trabalhos, né? Iniciei lá, vamos pensar, minha vida profissional. Quando eu tinha... Antes dos 18 anos, eu queria ser surfista profissional. Tu acredita nisso? Acredito. E aí eu tinha muito mais... Tu é da parte litorânea, né? Então já tem essa conexão Torres, com o mar. no Rio Grande do Sul. Uhum. Então era no litoral, vivia na praia, era biquíra de praia e eu tinha muita disciplina e pouco talento. Certo. Muita disciplina e pouco talento. Então desisti e depois fui morar em Criciúma. Aí começa a minha vida profissional, cheguei a vender sanduíche na beira da praia. Aí comecei a fazer o curso de engenharia civil. Desisti no 7º semestre, fui fazer administração. Trabalhei durante um período com obras, então gerenciei obras na parte... Quando eu estava estagiando, já gerenciava obras, que sempre foi uma paixão que eu tinha. Imagina que eu comecei em engenharia e tinha essa paixão... para administração. E migrei para administração, mas sempre com esse contato muito próximo. Com a construção. Então gerenciei obras num período... Depois fui trabalhar numa marmoraria, na parte de vendas. Daí depois que essa parte de vendas me pegou, e daí eu acredito que hoje, por mais que a gente seja fundador do negócio, administra um negócio... O maior vendedor do negócio. O prazer que eu tenho é de vender, né? E a venda técnica sempre me chamou muita atenção. Eu trabalhei vendendo mármore e granito durante muitos e muitos anos da minha vida, uns 5, 6 anos, onde conheci minha esposa. Conheci um pessoal que era muito bom, assim, pra me ensinar. Eu tinha 18 anos, 19. Aos 21 eu já tinha 2 funcionários. Porque daí eu fui ser representante, eu tinha o instalador já. Eu conduzi os instaladores com 21 anos. E aos 23 eu saí. Não quis mais trabalhar com mármore e granito. Cheguei a ser representante em Porto Alegre. E depois do mármore e granito, tu vai pra onde? Aí eu fui o coordenador comercial mais jovem da NET. TV por assinatura. Eu vendia TV de porta em porta. E essa foi um pouco da minha escola. Depois que eu saí daí, fui vender. Daí eu trabalhei durante uns 2 anos como coordenador comercial. Gerenciava uma equipe de 12, mais ou menos. Com 24 anos. Depois dos 24 anos, aí eu fui ser representante. Então desde cedo o Wagner aprendeu a lidar com gente, né? Eu acho que o maior talento que eu adquiri, que eu consegui formar, foi lidar com as pessoas, né? Gerenciar pessoas, né? Aí aos 24 anos fui ser representante comercial, trabalhar com a parte de vendas de cerâmica, porcelanato, era da região de Criciúma, então tinha muito contato desde a época dos granitos. Sim. E aí que foi... O granito e o porcelanato, acho que o mercado que se assemelha um pouquinho. Isso, e daí aí dessa parte eu comecei a lidar com importação. Foi um grande boom da parte dos porcelanatos vindo da China. Isso, aí tu importava os porcelanatos, que eu ia te perguntar. Tu trazia da China os porcelanatos. Comecei com meu tio importava e eu vendia lá na região, já de Capão da Canoa. Eu tinha me mudado com a minha esposa, saído de Criciúma para ir para Capão da Canoa. E em Capão da Canoa nós começamos a importar muitos containers de porcelanatos para atender as construtoras. Esse foi o começo do nosso negócio, ali meados de 2010. Certo. E aí tu começa tu volta a trabalhar por conta própria. Exatamente. Eu volto a trabalhar com conta própria. O meu tio para com o negócio em 2010. E eu assumo essa parte de representação na região. E tu vendia qual produto em 2010? 2010 era basicamente porcelanato.
E aí, qual foi o próximo produto que você foi incrementando? Daí o que aconteceu? Como é que é essa projeção? Surgiu um dumping. Dumping, assim, para quem não sabe, é um aumento de tributação no produto para proteger a indústria A nacional. indústria nacional, isso aí. E daí- Taxaram o porcelanato. Tudo que eu tava indo super bem, trazendo um monte de container, chega uma hora para outra, Acabou. E eu conheci algumas empresas de esquadria da região e comecei a fazer assessoria para poder importar PVC da China para essas empresas. Tu chegou, então, nas esquadrias de PVC, ele por 2010, 2011, creio Isso aí. eu, uma oportunidade de negócio de você ser já um distribuidor, já uma coisa dessa batida. Exatamente. Tinham 2, 3 empresas. Tinha uma empresa que era da região de São Sebastião do Caí, que era uma empresa, assim, já muito antiga e bem profissional. E tinha o pessoal ali de Três Cachoeiras também. Eu comecei a fazer esse trabalho de assessoria para eles. E aí, acredito eu que tu trabalhou um período vendendo as esquadrias, ajudando na importação dos perfis. Na verdade, como é que a gente começou? Eu comecei com esse processo de tentar vender o material importado para eles, né? Aham. De importar perfil de PVC da parte da China. Certo. Porque eu já tinha um pouco desse know-how, eu já tinha ido pra China, já era importador. Eu já era importador, aquela coisa toda. Já tinha todos os caminhos. E me apaixonei pelo segmento. E daí comecei a trabalhar com a parte de vendas de janelas. Antes de eu importar o primeiro container de PVC, eu já estava vendendo janelas envolvido com o meio. Certo. Então eu já atendia cliente, já ia acompanhar processo de fabricação. Claro que de uma... Eu me lembro que tu mostrou um vídeo do showroom. O showroom era bem bonito. Isso que tu trabalhava, me lembro. A gente já tinha uma estrutura. E daí o meu primeiro cliente, eu trazia material para ele da China, já, perfil de PVC, e Certo. vendia produto pronto para as construtoras. Então eu fazia quase que o ciclo completo. E, claro, sempre aprendendo muito. Eu não era, assim, na época, tão bem tecnicamente. Eu não conhecia tudo exatamente do jeito que é agora. E aí a gente começou a fazer esse processo. Mas também estamos falando aí de 15, 16 anos, né? É, isso 15, aí. 16 anos é um tempinho bom de aprender, né? Dá para aprender bastante coisa. E principalmente envolvido com o processo, né? Sim. A gente não... Eu nunca tive grande, assim, o papel como se fosse um varejista, compra e vender, essas coisas. Existia nessa parte muito a parte de desenvolvimento, escolha de fornecedor, etc, etc, etc. E daí Certo. fomos seguindo esse processo. E nesse processo todo, como que surge a Petra? Como é que surge a Petra, perfis PVC, a Petra fornecedora da Esquadre, a Petra que tão bem nos atende? Eu fazia esse trabalho com essa empresa e eu entendia que eu trabalhar com uma empresa, porque eu fornecia PVC para uma empresa Certo. grande. Então ela comprava container fechado, a gente importava esses perfis e eu entendia que eu só trabalhando para esse cliente era muito pouco e era muito difícil. Daqui a pouco ele era como se fosse o meu chefe Sim. na parte das vendas, mas na parte de importação não, eu tinha o meu negócio. Então eu não podia fazer com que o meu negócio dependesse 100% de uma empresa só. Sim. E Aí também tu perdia a possibilidade de crescimento, né? Exatamente. E daí o que eu fiz? Eu atraí sócios para o negócio. Na época eu não detinha assim, poder nem capital para poder estruturar o negócio. Esse negócio Certo. exige uma estruturação, né? Então eu me uni a sócios, né? Que são meus sócios até hoje, para importar os primeiros containers que não tinha nenhum vínculo com essa empresa que já comprava, né? E para nós poder iniciar o processo de distribuir esse PVC para pequenas empresas da região. Aí Entendi. que começou. Lá em 2014, 2015, mais ou menos. Há mais de 10 Começa a anos. Petra PVC. Exatamente, como forma de distribuição. Ela sempre Isso. teve o nome Petra. Eu já usava uma empresa que já era Petra PVC para importar para esse fornecedor único, mas que a gente monta o processo... A estrutura de atender o Brasil, de atender vários... A gente começou muito... O Brasil é muito depois, são muito passos além. O que a gente começou foram empresas muito próximas na região. Na época tinha desde problemas de portfólio até questão de software
para os clientes poder usar os nossos produtos, mas foi quando nós contratamos profissionais e quando nós começamos a estruturar a empresa para que ela conseguisse vender. Então você começou a estruturar a empresa por perto, Isso. o famoso exército da Petra. Exatamente. E aí nós montamos aquela estrutura toda lá Isso. na Aos região, pouquinho. e aí você foi aumentando, você foi Aí vamos ver crescendo. o que acontece naturalmente, Diego, que eu gostaria que tu entendesse, né? No primeiro ano, vou dar o exemplo. Essa grande empresa que eu trabalhava, e eu continuei trabalhando, vendendo janelas, ela era 100% do meu faturamento. Certo. Aí depois, no segundo ano, ela virou 80%. E Aí assim no em terceiro, diante. 70%, daí no outro 50%, daí no outro 40%, daí no outro Até que 20%. o outro negócio foi mais importante do que... E aí a gente fez uma transição, não sei se a gente tá indo muito rápido ou muito longe, mas ali em 2019 ou 2020 eu já queria sair da parte de vendas de janelas. E se dedicar somente, exclusivamente às Somente a vendas dos Petra, perfis. que foi quando o nosso negócio começou a ter sustentação, né? Quando a gente começou a ter, por exemplo, 10, 12, 15 clientes comprando direto sobre o negócio, e daí precisava do meu envolvimento de manhã, de tarde, de noite, para que ele pudesse desenvolver. E no teu entendimento, assim, nesse processo todo, qual foi o maior desafio, assim, o que que você, do início, assim, o que que você entendeu que foi desafio, que foi desafiador para Petra PVC? Primeiro, por exemplo, assim, enquanto entra nesse ramo, esse segmento ele tem um nível de complexidade bem alto. Desde investimento de capital até desenvolvimento técnico, software. Então, primeiro, muita gente dizia que eu não ia conseguir fazer isso funcionar. Não confiava muito no nosso trabalho e sempre, assim, dizia, isso é muito difícil, isso precisa de muito recurso. Esse tipo de coisa era desafiador. Eu segui olhando em frente e segui tocando o negócio mesmo com muitas pessoas, e às vezes eu acredito que nem fosse maldade dessas pessoas, acredito de coração, mas as pessoas tentando dizer isso é um passo muito grande, necessita de muito recurso investido, demora muito para rodar, não vai dar certo. Isso é um dos desafios. E outro desafio que eu digo para ti, eu acho que até serve para as pessoas que daqui a pouco vão ouvir o nosso podcast, eu era muito bem remunerado vendendo janelas. Sim. Eu já tinha, assim, eu tinha uma família, uma estrutura e um excelente salário. E aí eu tive que abrir mão desse salário. Você saiu da zona de conforto. Exatamente. Era um salário, eu trabalhava numa indústria que tinha 60 funcionários, 50 funcionários, entre diretos e indiretos. Sim. Coordenava toda uma estrutura comercial e estava indo para um negócio pequeno que mal conseguia me remunerar. Então eu acredito que sejam dois desafios. Primeiro é a dificuldade quando tu vai montar um negócio e as pessoas dizem, e eu acho que tu já passou por isso também. Sim. Eu acredito que dentro do teu negócio, Sim, assim, com certeza. eu acho que a nossa história, eu acho que ela é meio parecida. Meio parecida, acredito que sim. É meio parecida nisso. Mas as pessoas diziam, cara, tu tá numa empresa, tu tá ganhando teu dinheiro, tá comprando tuas coisas, tá feliz, o que tu vai te meter em tocar um negócio desse? Mas se sente capaz, né? Você se capacita e... Exatamente. Você põe à prova, né? Que é uma coisa Exatamente. A gente tinha um interesse de fazer as coisas com o nosso formato, com o nosso rosto, com a nossa metodologia de trabalho, com nossos processos. Sim. E dentro disso tudo, em qual momento você entendeu que a Petra estava virando referência nacional? Qual foi o momento que você falou, caramba, agora nós estamos... Eu sei que a Petra está no Nordeste, eu sei que a Petra está em 4 lugares do país, mas quando que você entendeu que você virou referência? Não faz, assim... Até hoje, a gente trabalha ainda o mesmo efeito formiguinha. Eu não me considero tão assim... Eu trabalho para poder trazer clientes novos para o nosso negócio, que ele confie no nosso processo. Mas eu acredito... A gente fez FESCO em 2018. A gente teve... Eu acho que é passo a passo. A ideia de pensar como que a Petra foi referência, a gente foi crescendo de forma muito moderada. Então, a gente nunca teve assim um tijolinho boom, por tijolinho. Tijolinho por tijolinho. Então, até hoje eu tenho dificuldade assim de olhar a empresa. Hoje ela já é de média grande, a gente atende muito cliente, mas ainda eu tento o tempo todo manter aquele espírito de olho no olho, de eu poder visitar todos os clientes. Eu passei também algumas coisas assim, porque eu me lembro bem quando
eu trouxe algumas pessoas para trabalharem comigo, as pessoas falaram pra mim assim, Diego, mas a tua empresa tá grande, né? A empresa tá bonita, pá. E eu achava ela pequena, porque você olhava assim e falava, caramba, tá dando tanto trabalho pra tá botando tijolinho por tijolinho, que alguém chega, olha e perde um pouco a tua visão, né? Eu sinto que nos últimos 3 anos a gente profissionalizou bem o negócio. E daí eu me sinto mais confortável, assim, de bater no peito e dizer que ela tá criando um formato que a gente imagina de profissionalização. Processos mais processos, definidos. Exatamente. Hoje eu tenho um gerente de logística, a gente tem uma equipe muito sólida. Eu acho que o time que a gente tem hoje trabalhando, onde que a Petra muitas vezes não depende do Wagner para praticamente nada, eu não tenho uma atribuição hoje, assim, dentro do meu negócio. Eu não Dentro do processo. Dentro do processo. Você não é parte do processo. Eu não sou Você coordena o processo. Exatamente. E isso eu acho que foi quando eu senti que as coisas estavam andando para o caminho que eu imaginei um dia. E não quer dizer que eu trabalhe menos. Sim. Não quer dizer que eu fale menos no telefone ou que eu lide menos com os meus clientes e com os meus funcionários. Dá muito trabalho. Mas um cliente, ele entra, ele é recebido, ele é atendido, vende, tudo acontece de forma natural. E acredito que uns 3 anos a gente vem cada vez mais se preparando para poder estar muito sólido e muito forte para o mercado nacional. E assim, qual foi, Wagner, a decisão mais difícil na tua trajetória, assim, como uma pessoa que gera uma empresa desse tamanho, que está nessa situação? A gente, assim, a sociedade são coisas que são... tem um nível de complexidade bem alto. Até queria citar uma pessoa que me ajuda muito, que é meu sócio, Julimar Rota, né? Hoje somos em 2 sócios, né? Eu sou sócio fundador do negócio e tenho o Julimar, que é um parceirão que cuida bastante da parte administrativa. Eu já tive meu irmão como sócio e tive que tirar ele da sociedade. Acho que esse é um momento difícil. Ele tinha que ir pro exterior e a gente estava com um negócio muito pequeno, não tinha como coordenar. Eu acho que essas questões societárias... Isso é a parte mais difícil. É a parte, eu digo que são decisões difíceis que a gente tem que botar sempre o negócio em primeiro plano. O tempo todo, ainda mais agora que a empresa está mais estruturada, o olhar que a gente tem que ter como uma entidade, como uma empresa... Não é o Wagner, não é o Julimar... É uma série de pessoas que dependem do negócio e a gente tem que ter um olhar muito profissional com isso. Acho que são os maiores desafios. Eu também não tive muitos sócios, estão desde o começo comigo, mas o início eu comecei com meu irmão e daí meu irmão saiu do negócio. Isso foi uma decisão muito difícil para nós. E eu acho que a coragem também para poder fazer os negócios crescerem, né? A gente começou pequeno, muito pequeno. Hoje a gente tem uma estrutura 7 pavilhões, por exemplo. Tem uma estrutura linda, eu tive lá, tem uma estrutura linda. E isso também... Pro meu mundo, meu pai é professor, minha mãe é professora, eu não sou assim, eu não tenho empreendedorismo assim como ela veio depois, né? Ela veio da minha vida profissional, ela não veio da minha essência. Sim, você foi desenvolvendo. Exatamente, e esses são, eu acredito, são os maiores diferenciais do negócio. Só que a gente tem muita vontade de ver o negócio crescer, né? Eu tenho bastante ímpeto. Entendi. Mas do mesmo jeito, ter esse controle de, por exemplo, assim, de dar os passos, de seguir em frente, esses são os maiores desafios hoje que eu vejo. De forma estruturada, muitas vezes não olhando pro mercado, onde tá todo mundo dizendo assim, não, tá ruim, tá difícil, e a gente tá comprando máquina, tá alugando novos pavilhões, tá lançando novos produtos, onde tá todo mundo dizendo. Eu acho que esses são desafios que para mim são os mais difíceis. Isso. E mudando um pouco o assunto, que você explicou bem como é que foi a tua trajetória, como é que foi tudo isso, e como na própria trajetória que você explicou, você mostra para todos nós que você tem um entendimento do mercado, e aí eu queria aproveitar esse entendimento para que possamos estar conversando um pouco mais sobre o mercado do PVC, sobre como é que é isso. E há alguns anos, muita gente desconfiava do PVC, né? Assim, eu sentia que tinha muita resistência ao PVC. Hoje, qual que é o sentimento do Wagner? O que é que mudou em relação a isso? Eu acredito que teve 2 questões principais, assim, hoje, com relação à desconfiança do PVC. Eu acredito que a profissionalização e a aplicação. É um produto que... o que acontecia? Eu vejo que tem muito a ver... Nós já falando de mercado. O mercado, ele exige muito em questão preço.
Eu noto assim que as pessoas, inclusive... O brasileiro é pegado à parte financeira. Eu vejo né? até no alumínio, assim, o que foi acontecendo com as linhas do PVC, e daí o PVC, ele não abriu mão dessa questão da qualidade, então fazer essa implementação com uma linha robusta, com uma linha que atende às normas, com uma linha que mantém o conforto térmico, acústica, ela cria essa barreira, mas depois que o cliente usa o produto... é muito difícil de ele querer retroceder. É quase como se tu pegasse um carro, assim, que tem um motor legal, elétrico, ar-condicionado, isso e aquilo, e tu voltar para aqueles pé de burro duro que nós tínhamos no passado. É muito difícil. E eu vejo que o mercado se estruturando como um todo. Vem melhorando muito a questão assim de próprios fornecedores, esse mercado está maior, hoje tem mais facilidade de acesso a poder comprar produtos, a ter os centros de distribuição, ferragens, as empresas de vidro já conhecem o nosso produto, já sabem como vender, então o mercado todo vai se desenvolvendo e junto com isso o público que compra, aplica o produto, confia no produto e gosta do produto e daí fica aquela compra recorrente. O olhar que eu tenho sobre esse negócio. Perfeito. E você falou do mercado, que o PVC vem crescendo já por questões dessa coisa de estarem usando, do mercado estar mais aquecido, assim, do PVC estar mais desenvolvido, aquecido nem tanto, mas mais desenvolvido, mais próspero, né? Digamos assim, seriam essas palavras. E eu queria fazer, o que falta para o PVC crescer ainda mais? O que você entende que o PVC ele vai subir ainda mais esse padrão assim, de mercado? Eu acredito... ela tem que amplificar linhas, eu acredito. Ela tem que chegar a outros patamares. Ele tem que ampliar portfólio. O meu olhar hoje momentâneo e a minha tentativa de alguma forma a gente tem que ampliar fazer portfólio. Mais ou menos o caminho que o alumínio fez. Exatamente. Tipo assim, o alumínio até uma linha de 16 milímetros até 50 e pouco, 60 milímetros. Hoje eu tenho muito pouco cliente. Olha só como a força do alumínio, né? E essa amplitude de portfólio eu faço com alumínio. Uhum. 70%, 80% dos meus clientes, eles trabalham com linhas paralelas. Eles podem até priorizar o PVC. Até pelo conteúdo para alto padrão, classe AB, máximo BC do PVC que eles querem alcançar, eles mantêm uma linha paralela de alumínio. Então isso é a força do alumínio. Esse portfólio completo. E eu acho que pro PVC crescer totalmente nesse segmento é isso. E a questão das cores também. Hoje as cores estão sendo difundidas, a gente tá com uma facilidade. Eu tenho a sensação que de uns 5 anos pra cá as cores deram meio que um boom. Parece que o PVC abriu as cores, parece que deu um boom com as cores. Assim. Isso aí. Você tem essa percepção? Exatamente. O mercado, ele seguiu para esse lado e o PVC tem criado alternativas muito legais, eficientes e até de uma certa forma competitiva. E o Wagner acredita que o PVC vai disputar com os outros materiais na hora que abrir esse portfólio? Ele já disputa. Já disputa, vai disputar ainda mais. A única coisa que eu vejo é que o PVC ele tá numa linha ainda do médio para alto padrão. Então, vamos pensar eu e tu, e para te ver como ele disputa, a única coisa é que ele tá numa camada, é até uma questão econômica mesmo de Brasil. Certo. Hoje, no mercado de alto padrão, por exemplo, o PVC, vamos dizer que hoje ele não chega a 10% de vendas de janelas no Brasil. Mas eu acredito, se tu pegar AB, aí ele já vai para 30%, 40%. Sim. Com relação ao alumínio. Se tu pegar um nicho muito de alto padrão. Da galera que tem um poder aquisitivo mais pra ter alto. o produto. Como o país majoritariamente pobre. Ele consome muito esse produto, o PVC vai se manter nisso, vai popularizar e vai crescer cada vez mais nesse segmento, por isso que é tão difícil fazer ele crescer. Mas ele tem crescido principalmente na questão de informação, e eu vejo que é um mercado completo, não é? Eu sou muito humilde, assim, dizer que não é só a Petra, eu não venho falar somente da Petra, mas de parceiros, meus concorrentes têm feito também um trabalho, e a gente tem batido muito em desenvolvimento técnico, comercial, explicar para os clientes como é que se utiliza o produto. Uma coisa que eu acho bacana do PVC é que eu não vejo, assim, no PVC, eu não vejo muito caminho para fazer ruim o PVC.
Exatamente. Eu não enxergo o caminho tipo assim, não vejo uma roldana pro PVC que não sirva. Eu conheço roldanas melhores, mas as que não sirvam, eu não entendo. Por exemplo, hoje existem linhas. A gente pode até chegar mais para frente na questão de produtos. Eu teria a possibilidade de trazer linhas, por exemplo, mais econômicas. Só que não bate com todo o trabalho que a gente tem feito. Que existe, feito para o mercado das esquadrias de PVC. Exatamente. Eu venderia. Daqui a pouco seria um sucesso, e daí até a gente pode falar aos poucos do sucesso além de ganhar dinheiro. Sim. De conceber uma marca, de ter realmente um intuito de desenvolvimento de fornecedor, que não tipo assim, eu poderia trazer um produto que ia vender muito por pouco tempo, daqui a pouco, Sim. Ou não faria tão bem para a marca. Ou de repente também não faria tão bem pro mercado de esquadria, de repente como é que vai ser feito esse produto, onde é que ele vai ser aplicado, as dimensões que ele vai ter, né? Exatamente. O nosso público, será que ele está preparado? Será que ele não vai querer fazer obras de médio alto padrão só para ganhar dinheiro com produto de classe... E nós já vimos empresas fazerem isso e trazer produto menor, e mas... danificar todo 10, 15 anos de trabalho em algumas regiões. Algumas regiões que não se desenvolveram até hoje por causa disso. E aí, falando um pouco desse desenvolvimento, Wagner, entrando nessa seara aí do desenvolvimento, o que faz um perfil de PVC ser realmente de alta qualidade? O que você entende que faz essa diferença nos perfis? Principalmente nos perfis da Petra, nos nossos perfis. Eu acredito que existem duas coisas primordiais, que é a composição, que é a formulação do produto, e outra questão que seria o design. Eu vejo dois grandes grupos que tem que acompanhar. Então, a parte de formulação, toda a parte de tratamento contra amarelamento, com dióxido de titânio em percentual aceitável. E a parte também que não só a parte de formulação, a parte inclusive de design. Porque também não adianta isso que nós estamos acabando de falar. Eu tenho um produto com uma formulação e uma matéria-prima excelente e um design e o produto com paredes muito finas, um produto muito frágil. Sim. Também ele tem que ter esse conjunto, ele tem que ser um produto robusto. Por mais que a gente sabe que a resistência mecânica vem do aço, que vai internamente nas esquadrias de PVC, eu acredito que um design robusto, voltado a uma boa composição de matéria-prima é o que faz esse produto ter qualidade. E voltando um pouco, falando também sobre a parte da laminação, toda uma parte de cuidado em processo, né? Que hoje, quando tu fala em PVC, tu fala o conteúdo, mas a esquadria de PVC hoje, ela tem dois grandes grupos. Ela tem o quê? A matéria-prima branca, que tu usa diretamente o PVC de forma crua para fazer as tuas janelas, e também tem o produto laminado. Então, para ela ter qualidade, tem que ter todo um critério no processo produtivo, tem que estar disposto a aceitar, tem que ter uma humildade no processo fabril e entregar só o que tem de bom para o cliente. Se tem qualquer tipo de falha, ter um bom controle de qualidade. Esse tipo de coisa é que vai fazer com que o Diego receba uma matéria-prima confiável. Sim. Com certeza. E, inclusive, muito bem feito, né? A gente trabalha lá com os perfis da Petra lá. Assim, eu sou fãzão, você sabe muito bem disso. Esse envolvimento que a gente tem junto, pra mim, é o que faz, por exemplo, assim, a gente é muito próximo. Eu não tenho como te mandar porcaria. Eu não tenho como te mandar uma coisa ruim. Com essa proximidade que a gente tem como parceiro. Mas vou dizer uma coisa pra ti, Wagner. Nem quando nós não tínhamos essa proximidade, eu acho que a Petra, ela leva os processos com uma seriedade tão grande que eu acho que não consegue sair do pavilhão se não tiver 100%. Eu vi o pessoal trabalhando, eu vi o pessoal fazendo, eu vi o pessoal lutando a boa luta, né? E aí, assim, eu tenho certeza que... Nessa parte de processo, inclusive, assim, um trabalho que tem que ser feito de estrutura, que não só depende do Wagner, assim, eu não sou tão estrela, mas a nossa cultura é de não querer levar nada com problema pro cliente, né? Isso aí. Então, os próprios funcionários têm que começar a incorporar isso, né? Ele olha uma coisa errada e ele mostra, Wagner, olha aqui, ó. Exatamente. A gente separa, não adianta, a gente pode perder produto hoje, com o formato que a gente não pode perder cliente. E fazer os problemas e parar lá na ponta, né? Lá com o arquiteto, com a construtora. Isso não pode chegar lá. Nós temos que criar mecanismo dentro do nosso negócio, de ambas as partes. O teu envolvendo muito mais mão de obra. Sim. E o nosso envolvendo muito mais o produto. Se tem problema no produto, eu seguro o produto. Se eu tiver que trocar o produto, troco o produto. E tu também tendo todo um cuidado na parte de processo de fabricação. Para quê?
para que essa nossa história continue de sucesso com os clientes recebendo o produto final da forma mais adequada possível, né? Certo. Perfeito. E Wagner, como que funciona dentro da Petra o desenvolvimento de um novo perfil? Como é que a Petra entende que ela faz o perfil? Como é que funcionam esses novos produtos? Tipo assim, eu mesmo vi, nós lançamos os afastadores, nós lançamos um monte de perfis de acabamento de baixo, acabamentos, perfis de trilho. Nós fizemos um monte de perfis nos últimos anos para cá. E que eu vi serem desenvolvidos, né? Que inclusive utilizamos lá na empresa. E como é que é feito esse processo pela Petra de desenvolver um perfil? Precisou de um perfil, entendemos que dentro do nosso contexto temos a necessidade de colocarmos um perfil. Como é que funciona isso? Por mais que eu amo esse negócio, é minha vida esse negócio, eu não tenho 3, 4 negócios, eu vivo de Petra e eu tenha algum conhecimento, eu acho que a primeira parte é esse envolvimento que a gente tem, das conversas que a gente tem, não só contigo, mas com todos os clientes, onde eles nos passam a necessidade do mercado. Eu não tento com a minha cabeça, tentar projetar o que deve ser feito. Eu ouço muito todos os clientes. Todo mundo vê o que faz sentido. Entendo qual é a principal demanda. Então, a primeira coisa, todo início de ano a gente faz alinhamento com os fornecedores para entender o que tem de necessidade para nós nos tornar cada vez mais ter qualidade na parte dos acoplamentos de produto, não precisar estar adaptando nada e poder entregar um melhor produto ao consumidor final. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, daí posteriormente a gente tenta trabalhar forte com a parte de projetos e daí vai até o segmento que eu acho muito importante, que é o contato que eu tenho com a parte de quem realmente produz, que é a parte dos fornecedores realmente da parte de fabricação. Hoje a Petra, ela faz a parte toda de laminação, né? A gente tem a parte indústria e laminação, tá toda sobre nosso gerenciamento, os processos de laminação. Eu vi funcionando lá. Mas as extrusoras, elas são fabricadas na China. Então, eu acho que vai a outra parte, é todo um relacionamento construído com os nossos fornecedores para poder criar e testar esses novos produtos. Então, ele passa por um processo, primeiro, entender o que é importante fazer. Segundo, fazer toda a parte de projeto técnico e repassar para ter esses moldes lá no fornecedor. São moldes nossos, moldes exclusivos. E terceiro ponto, inclusive com a parte do processo de confiança no fornecedor para fazer todos os testes, ver se os produtos batem, para ver se acopla realmente, para ver se encaixa. Então é todo esse processo. Hoje a parte de formatação demora em torno de 6 meses e a gente tem um objetivo de lançar de 3 a 4 produtos novos por ano. Esse é um objetivo bem arrojado, dá bastante trabalho. E outra coisa que eu gostaria de falar também, que eu acho bem importante entender, é muito difícil tu conseguir comprovar para a parte administrativa e financeira de que isso dá retorno. Sim. Porque eu gasto muito com uma ferramenta. Isso na minha caminhada foi que eu vi muitas empresas errarem demais, assim, que às vezes a gente chegava, tipo assim... A gente vai gastar, às vezes, de $10 mil pra fazer uma ferramenta. Aí o cara pergunta pra você assim, mas quanto eu vou vender quantos quilos esse perfil? A gente vai passar a vida toda vendendo e não vai conseguir ter esse resultado de volta. Mas ele é um perfil de arranque. Ele te facilita numa situação que você vende todos os outros perfis. Exatamente. Os outros você vende quantidade, mas esse muitas vezes você vende Exatamente. Se tu olhar pro produto, ele não tem viabilidade. Mas se tu olhar pro teu crescimento como negócio em termos de portfólio, para te trazer um produto completo para Squadre, por exemplo, pro Sim. Diego... E o Diego poder... Daqui a pouco o cliente questiona ele. Por que aqui é uma peça de alumínio? Ou por que... Não, eu lembro muito disso aí. Uma coisa que aconteceu muito, assim... Nós demoramos muitos anos para termos um trilho baixo em PVC. Isso. E aí eu me lembro que em 2008, 2007... Nós falávamos com as empresas, tipo assim, cara, tem que ter um trilho. A obra tá feita, programada para alumínio. Fazer o processo de migração, como é que você age? É o que o pedreiro, os engenheiros na época tinham de cultura, de trabalharem. E aí eles iam e falavam assim, não, mas quanto que nós vamos vender esses perfis? A gente falava, tipo assim, vai vender 100 barras no ano, tô dando um exemplo. Não, mas a gente só faz perfil novo, só para vender 20 mil barras, 40 mil barras no ano. A gente não consegue fazer. Só que essas 20 mil barras, nós perdemos a obra toda e deixamos de vender quantas mil barras por causa de... E só estando muito envolvido,
Por exemplo, assim, eu admiro muito meu sócio que trouxe toda essa veia, por exemplo, assim, administrativo-financeiro pra mim. Hoje eu tenho um pouco de olhar, eu era comercial puro, né? Eu só queria fazer as coisas, mas tem que ter uma viabilidade financeira também. O teu negócio, ele tem que ser movido por caixa. E a gente que é do comercial, a gente tem vontade de agradar, né? Tudo. Então, tipo assim, o cliente chegou e falou, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos. Eu devo muito aos meus sócios o olhar um pouco financeiro, onde cada decisão, por ter uma entidade abaixo de mim com vários funcionários, vários negócios, várias empresas atuantes, eu preciso ter esse olhar. Só que só quem está envolvido mesmo com o negócio que consegue entender o quanto que é importante e um pouco de quanto que a Petra mudou depois que ela começou a investir em moldes, ter caixa de persiana própria, não ter diferença de cor numa caixa de persiana. Tipo, antigamente a gente tinha cor nossa num fornecedor da Espanha, por exemplo. Sim. Só que nem sempre ela batia exatamente, ela não era fabricada junto. É uma receita de bolo, às vezes um pouquinho mais claro, às vezes um pouquinho mais escuro, por mais que tivesse um esforço e tu tentasse fazer o trabalho mais correto possível. Depois que nós adquirimos ferramentas, o próprio mercado reage melhor e pode ser que até hoje eu nunca tenha lucrado com essas ferramentas. Só que o crescimento da empresa como um todo é que consegue pagar esse investimento todo, né? Certo. E Wagner, me diz uma coisa. O cliente final, muitas vezes, só vê a janela pronta, certo? Ele vê lá o produto pronto, tá pronto e tá lindo, né? Mas o que ele não imagina que existe por trás daquele perfil de trabalho, como é que funciona todo esse processo para o cliente chegar no final e olhar uma janela feita pela Squadri, por exemplo, com os perfis da Petra, linda e maravilhosa e... Como é que é isso? Eu digo pra ti que todo esse tempo de trajetória envolve até, inclusive, o produto é um conjunto muito completo, né? Até não acredito que só hoje o pessoal ainda fala muito em composição e elaboração, mas o conjunto completo, que tem umas ferragens adequadas, né? A gente, há pouco tempo atrás, a gente trocou algumas linhas por causa, por exemplo, da espessura do canal. Pra vir com ferragem correta, foi orientada por ti. Porque exatamente. Tem muita coisa que o cliente não vê, né? Assim, tipo assim, não é só o que vê. Exato. É o que não vê que é o top, né? Assim, Porque... Na minha concepção, quando você vê tá bonito, tá visto. Isso. Mas vai durar, tá? Como é que tá? Todos os detalhes, os encaixes, os formatos, tudo isso pra nós que somos apaixonados por esse segmento, a gente não quer... Hoje, a Petra tem tentado o tempo todo não trabalhar com adaptação, não pegar acoplar peças de alumínio. Ainda não estamos na forma ideal, que nem eu falei, ainda tem passos a serem feitos em questão de crescimento de portfólio. Mas o tempo todo nós estamos tentando evoluir nesse processo para que o cliente, quando chegue lá, as cores sejam adequadas, com as ferragens adequadas, com todo esse processo adequado. Perfeito. Inclusive, dando muito protagonismo para quem fabrica. Que é outra coisa, que é um processo que a gente tenta se envolver ao máximo, de tentar passar referência técnica, referência comercial, vender bem, produzir bem, instalar bem. Cuidar do processo todo, né? Cuidar do processo todo. E eu não digo que a gente tem o poder de fazer isso porque a gente não fabrica uma janela. Mas a gente tem o poder de tentar orientar. Isso, né? E de entender muitas culturas diferentes, né? Porque como fornecedor do Brasil inteiro, consegue entender o que um pega de uma coisa aqui, o outro pega do outro ali, juntar aquelas informações e criar um centro para aquelas informações, para que aquelas informações possam acessar a todos, né? E não o tempo todo, por exemplo, a Petra como fornecedor e sendo sistemista, também tem o detalhe de não ser o professor o tempo todo. Às vezes a gente tem que ser aluno também, né? Eu tenho que vir aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele não é igual a Bento Gonçalves. O mercado é diferente. O mercado é diferente, formato é diferente, mão de obra é diferente. Então, às vezes eu também sou obrigado a ser aluno e não professor, de querer, por exemplo, assim, dar ordens para uma fábrica. Não, às vezes eu tenho que ouvir, entender a realidade. E entrando nessa seara dos fabricantes, da parceria dos fabricantes da Petra com tudo, o que a Petra procura em um parceiro fabricante? Quem a Petra mira? Eu não tenho como fugir de que o início do nosso negócio foi todo para atender quem não era atendido, né? Então, esse mercado, ele já era... tinham empresas antes de mim que iniciaram nesse processo de fornecimento, empresas muito competentes, mas sempre miravam grandes empresas. Nós iniciamos
atendendo o mercado de pequenas empresas. Mas eu acredito, quando tu pergunta qual é o pré-requisito que tem que ter, primeiro, ela tem que querer entregar um produto de qualidade. E isso exige muito de uma fábrica, principalmente para que está iniciando. O nosso papel o tempo todo é tentar passar parâmetros para esses... Aproveitando que você falou, o que diferencia uma fábrica da excelência? O que diferencia uma fábrica de excelência? Como é que funciona isso? Aproveitando isso que você entrou nessa seara, nesse contexto da qualidade. Já juntando as duas questões, né? Exatamente. No meu olhar, humilde olhar, o que eu imagino? A fábrica de excelência, ela tem que ter processo. Coisas importantes que eu vejo quando eu vou visitar empresas e noto os diferenciais de empresa. Primeiro, ela não adequa produto ao que o cliente paga. Ela não tem essa flexibilidade, por exemplo, assim. Ela tem um padrão, principalmente no PVC, de trabalhar com os melhores produtos e elabora o seu preço para poder entregar o produto com uma qualidade excelente. Certo. Se o cliente pede um desconto, ele sabe seu limite, controla qual é o seu custo, por quanto que pode vender e não abre mão de entregar com aquele padrão de qualidade. Certo. Agora, eu já fui em empresas que se o cliente pede um desconto, pede mais barato... Ele baixa a qualidade. Ele não dá desconto. Entendeu? Então, isso, critério na hora de produzir janela, eu acho uma coisa muito importante. E principalmente para quem está visando setorizar e manter controle de qualidade. Controle de qualidade, eu digo, esquadria tem 3 fases muito importantes. Vender, produzir e instalar. Quem está olhando para esses 3 pontos dentro do negócio, tentando evoluir o tempo todo para fazer o que manda as regras corretas de condução com o cliente... No processo fabril, que toma cuidado de todas essas questões, e depois na parte de instalação, não pula etapa, esse é o que vai se diferenciar hoje no mercado. E vai gerar uma experiência. Se tu faz esses 3 pontos positivos, tu gera uma experiência positiva pro cliente. Sim. Cuida do teu cliente. Ele se torna um indicador. E aproveitando nisso que você está falando, como que a Petra faz para ajudar com que as empresas que trabalham com a Petra, elas consigam atingir esses 3 pontos? Como é que a Petra... A Petra tem um esquema de orientar, tem um esquema de trabalhar... Hoje a gente trabalha... De mostrar um caminho. Isso, a gente trabalha com a parte de desenvolvimento de fábrica na parte técnica. A gente tem o setor técnico, que cuida da parte de treinamento. Certo. Então a gente faz desde a iniciação. Faz o start da fábrica. Então você pegou um cara que não tem a mínima noção do que é PVC... A gente tem um exército lá no sul, lá, que a gente iniciou, sei lá, pode botar de 25 a 30 fábricas que nunca tinham feito uma solda. E a gente entra dentro da fábrica, dá o start e faz todo esse suporte e acompanhamento. E eu, pessoalmente, eu acredito que eu já tenha feito mais também de 20 a 30 treinamentos comerciais. Então vamos lá. A Petra, ela ensina o fabricante das esquadrias a produzir as esquadrias de PVC. Certo? Sim. Ela dá esse suporte. Então, se o cara do alumínio, ele quer vir para a Petra, se o cara do alumínio quer entrar no mercado de PVC, a Petra é um belíssimo caminho para ele, porque a Petra vai conseguir chegar e falar para ele, faz assim, corta assim, as galgas estão aqui, as coisas estão ali. A Petra tem esse know-how. A gente cuida desde questões administrativas, financeiras, de poder aplicar, ensinar o cliente as questões de margem, as questões... A formatar o markup. Exatamente. A gente dá questões comerciais, que é fazer treinamento para vendedor mesmo, para ensinar a ter boas práticas de condução na venda, que a gente passa, e a parte técnica também, que é poder encaminhar para quem vende as máquinas. Certo. A gente tem 2, 3 bons parceiros que dão bom suporte na parte de venda de equipamentos. Certo. E iniciação, a parte de produção. Iniciação... com a produção. Exato. A Petra dá esse treinamento, dá essa capacitação capacita a empresa que quer trabalhar. Ela faz o treinamento comercial, só para ver se eu estou conseguindo entender bem, para todo mundo poder estar acompanhando tudo isso. Aí. Que eu acho que é uma parte importante, que eu acho que são diferenciais que fazem toda a diferença para quem quer ter esse suporte igual a Esquadre tem. E aí a Petra, ela treina o chão de fábrica, trazendo para o nosso universo. Ela ensina o pessoal a instalar as esquadrias. Normalmente, não sei se assim,
normalmente são os showrooms, né? Normalmente faz o showroom, produz o showroom. Já tem as duas partes. Tem vezes que são obras já pegas. E aí a Petra também faz treinamento comercial. E faz treinamento comercial. Então você entende que a Petra hoje, ela cuida dos 3 pilares que você falou aqui. Exatamente. É uma tentativa. A gente quer se tornar cada vez mais preparado para a parte de suporte. E é sistema mesmo de servidão, mas o protagonismo tá, e por isso que quando fala assim, o que tu procura no fornecedor? É que ele tenha bastante empenho, entenda que o começo é difícil, que ele tem que se dedicar bastante, que ele tem que agir da forma correta, tem que ter uma empresa idônea. Sim. Que respeite o cliente, o consumidor. Que agrega credibilidade, né? Tem que ter credibilidade, né? Exatamente. Porque a gente não... Hoje, a gente tem um nível de maturidade no nosso negócio que a gente já não quer pegar... Assim, a gente não precisa pegar qualquer empresa. Então, idoneidade, que queira fazer o seu negócio prosperar durante muitos anos. Eu vejo isso muito no teu negócio. Você tá fazendo um negócio... E era a minha próxima pergunta. O que você espera de uma empresa igual a Squadri? Que tá dentro do contexto que tu tá falando aqui agora. Cara, esse... O que tu espera da Squadri? Que a Squadri tenha todo esse envolvimento e esse respeito com o consumidor. Primeira coisa que a gente respeita muito os nossos clientes, a gente tem um carinho todo especial com os nossos clientes. Mas o cliente a empresa que não tem a cultura de respeitar os clientes é uma empresa que fadada ao fracasso rápido. Coisa, se a gente falar aqui no microfone é simples. É simples. Difícil é tu poder conseguir botar em prática com o consumidor. Com o consumidor, com a ideologia dos funcionários, com todo o processo voltado para eles. Entendeu? Porque sem eles nós não vivemos, não estaríamos aqui hoje, não teria a menor hipótese de estarmos aqui. Então, eu foco muito na questão da honestidade, na idoneidade. O que a gente espera? E de uma vontade eterna de tentar fazer o melhor na parte de produção e com o consumidor. O meu consumidor ter a melhor experiência, né? Eu brigo isso na empresa, ter a melhor experiência para mim é fantástico. Eu falo pro pessoal na fábrica direto. Outra coisa assim, trabalhar muito a parte da venda para gerar expectativa no cliente, demonstrar todas as expectativas pro cliente, fazer esse alinhamento de expectativa. Teve uma empresa muito jovem. Versus realidade. Então, nós não vendemos um produto tão simples. Sim. Nós vendemos um produto que é hiper complexo. Por quê? Porque ele não é esse copo. Esse copo tu vai ali, olha e compra. Então tu precisa ter um bom time para alinhar as expectativas e ter um padrão que o time já conhece esse padrão para poder repassar para o consumidor as expectativas. Expectativas, especificações, dos níveis de trilho, o lado de abertura, todos trazendo para o universo assim. Isso aí, como que a janela funciona, qual o lado da maçaneta, se tem tela, se não tem tela, todo esse alinhamento, o cliente já tá... Tela por dentro, tela por fora. E daí o que acontece? Tu tem um padrão, daí o vendedor sabe passar esse padrão e fazer esse alinhamento de expectativa com o consumidor. Então o consumidor já está aguardando. A tua fábrica está alinhada com o vendedor. No processo industrial, principalmente quando setoriza. Muitas vezes, grande problema na fábrica de esquadria é comunicação. Sim. O cara vende uma coisa, a fábrica produz outra e o instalador instala de outro jeito. Não vai dar certo. Então, cria padrão, fábrica produz da forma alinhada com o que o vendedor prometeu, instalador segue todo o padrão de atendimento necessário, relação sujeira, cuidado, não gerar retrabalho. Perfeito. Esse é o que a gente espera e luta. A gente sabe que não é perfeito, depende de mão de obra, depende de um monte de gente, mas a gente luta para que essas informações cheguem. Perfeição, para que tenha esse trabalho todo. E que essas informações cheguem. E a gente fica muito feliz quando a gente vem aqui, a gente vê o teu crescimento. Não é o elogio que eu tô te dando, não é assim da boca para fora. A gente tá contigo, eu acredito que uns 3 anos, e a gente vê o quanto que tu te empenha nisso. E outra, hoje eu te cito como exemplo para diversos clientes nossos, principalmente para quem está iniciando, pela tua experiência, por todo o histórico que tu já tem nesse mercado. Então, a gente se espelha muito no teu processo, a gente vê a tua evolução. Não, obrigado, agradeço muito pelas palavras. E Wagner, aproveitando a questão da evolução, né, entrando nesse mercado que você falou agora da evolução,
O que veremos nos próximos 5 anos de tendência? O que você acha que serão as tendências da evolução do nosso negócio? Como é que você enxerga isso? Eu acredito que nós falando no nosso alto padrão, eu acredito que os vãos cada vez maiores e cada vez a gente tem que ter mais soluções eficientes para os vãos maiores. Quem está dentro das casas, a questão de condomínio fechado, essa sensação de segurança que os condomínios fechados geram hoje nas residências, eu sinto que as pessoas... Dão amplitude aos vãos. Exatamente. Elas se sentem confortáveis de ter vãos cada vez maiores. Certo. E essa interligação a parte social da casa, que é a piscina, que é a área externa, ela tá incorporada à parte interna da casa. Eu vejo que essa questão da casa está cada vez mais integrada. Nosso mercado tem que estar preparado para entregar grandes vãos. E outra coisa que eu vejo para daqui 5 anos é a questão de motorização. Hoje em dia, cada vez mais vão existir tecnologias para nós não precisar estar chaveando do mesmo jeito que a gente chaveia há 40, 50 anos atrás. Sim. Tu vai poder, através das nossas... Não faz sentido com IA, com Google... Tudo, tu vai apertar no botão e tu vai abrir a porta, tu mesmo não estando dentro de casa. Até o carro tá vindo te buscar sozinho hoje em dia. Então é uma tendência de tu poder visualizar quem tá na frente da tua casa e do teu celular tu acessar, tu liberar a pessoa para acessar mesmo tu não estando em casa. Sim. Ou daqui a pouco tu tá no teu quarto, mas tu tem uma casa de 700 metros quadrados, tu não vai querer descer lá para abrir a tua casa. Então tu vai poder acessar isso de forma... Pelo telefone, pela Alexa, por tudo, né? Hoje até falando você consegue abrir uma porta. Exatamente. Então, por mais que isso já seja uma realidade, eu acredito que nós profissionalizar isso no Brasil, eu acho que é o próximo passo para daqui 5 anos. A gente não vê isso também corriqueiramente. Sim. Não é uma realidade assim, não, todo mundo tem. Eu acredito que é um processo, uma tendência de nós poder evoluir para isso se tornar... E a tendência também é as casas inteligentes mudarem suas esquadrias? Como é que você enxerga? Essas casas já estão construídas, o que já está pronto. Como é que você enxerga esse mercado? Eu acredito que tem muito para evoluir ainda. A gente tem empresas hoje, principalmente lá na nossa região, devido ao clima e coisas, que tem empresas que estão especificamente para o retrofit. Já tem visto só fazendo trabalho específico de renovação. A gente tem... Essa parte do crescimento do PVC nos últimos 10, 15 anos é muito pouco tempo para ter janelas de qualidade. E eu não digo só do PVC, digo do alumínio também. Hoje tem coisa muito boa que há 10, 15 anos não era difundida. E tem casos que ainda são muito... Assim, ainda tem muito valor de 10, 15 anos atrás e que não estão com boas janelas. Ainda tem que evoluir. Eu enxergo que tem um bom mercado ainda para ser aprofundado nisso. Para ser trabalhado nisso. Nisso. A gente vê Balneário Camboriú hoje tem ambientes legais, mas a gente vê janelinhas de linha 20 em Balneário Camboriú com apartamentos que valem 10 milhões de reais. Desconexo, né? É desconexo, entendeu? E qual inovação mais impressionou você recentemente no nosso mercado? Você viu alguma coisa que você olhou e falou, caramba? Assim, do que eu tenho visto, a gente não tem como não falar da IA, né? Para todo o processo, desde o processo de fabricação até processo de controle de como tu atende cliente. E eu tô falando do mercado, não tô falando de produto. Sim. Mas eu não vejo... Realmente aí é um negócio doido, né, cara? É isso aí. Hoje ela tá incorporando o mercado como um todo. E não vejo a mesma evolução em produto, mas eu vejo que é algo que a empresa que não tiver conectada com IA vai ficar para trás nos próximos 2 anos. Eu não digo assim que é 10 anos, eu digo que é 2 anos. Vai ser rápido, né? Vai ser rápido. Mas eu também acho, penso, compacto no teu raciocínio. CRM, controle de cliente, todas essas questões, propriamente atendimento. E outra coisa que eu digo para ti, falando nisso, o ser humano vai ter que ter uma sintonia fina, muito elaborada para poder lidar com a IA também, que é outra coisa. O despreparado com IA na mão vai continuar fazendo porcaria. Vai ter que saber trabalhar a IA, né? Saber tirar o melhor da IA, né? A IA hoje, ela tem muita coisa muito boa em termos de processo para nós. Mas nós que estamos lá no dia a dia, a gente nota o que assim, aquela sintonia fina ainda tá na mão do ser humano. O olhar que eu tenho hoje. Sim. Eu ainda valorizo muito o ser humano e as pessoas.
Certo. Perfeito. E Wagner, existe algum lançamento da Petra que ainda vai surpreender o mercado? A Petra tá planejando alguma coisa para aí? A gente tem muita coisa acontecendo nesse meio tempo. Desde ampliação. A gente vai lançar 4 a 5 produtos novos até o final do ano. E são segmentos que não fazem parte hoje de nada do que a Petra tem para comercializar. Então a gente vai trazer novas soluções, todas elas envolvidas na parte de janelas. Nossa única atuação é a parte de janelas. Mas eu me comprometo com a Squadry e com os nossos clientes que até o final do ano nós teremos pelo menos 5 lançamentos novos para poder atender o cliente da Squadry cada vez melhor. Perfeito. Muito bacana, hein? E Wagner, eu queria ver uma coisa com você, assim, nós estamos desenvolvendo alguns quadros aqui, e eu queria fazer umas perguntas rápidas para você, queria que você me respondesse o mais breve possível. Alumínio ou PVC? PVC, não tenha dúvida. Cor favorita? É fácil. Cor favorita para esquadria? Eu gosto de madeirado, carvalho claro. Carvalho claro. Eu sou apaixonado. Janela ou porta? Porta. Minimalismo ou clássico? Clássico, sempre clássico. Um país que inspira você? Eu tenho a cidadania italiana, mas é os Estados Unidos. Um empresário que admira? Luciano Hang. Um livro? Como fazer amigos e influenciar pessoas, Dale Carnegie. Um conselho para quem está começando? Passo a passo. Um sonho que ainda quer realizar? Essa agora era um sonho que eu ainda quero realizar. Isso aí. Difícil, hein? Difícil. Tu acha que eu preparei coisa fácil pra você? Cara, sou tão abençoado. Eu acredito... Eu quero ser avô. Um sonho que eu quero realizar. Isso aí. Ser avô. Sonho lindo, né? Família, né? E aí eu queria ver com você assim, eu quero fazer um outro quadro contigo. Verdade ou mito? Quero que tu me responda, verdade ou mito? PVC amarela com tempo? Mito, total. O PVC, o que acontecia muito no passado era essa mistura de fornecedores. Há muitos anos... Eu não posso nem falar dos concorrentes, porque todos os produtos já têm dióxido de titânio, que é uma proteção UV. Certo. É mito total. Não tem. PVC não suporta calor? O PVC, hoje, ele suporta, por norma, em torno de 70 graus. O Vicate, deformação. O nosso produto é 80 no branco, 84 graus no laminado. Então... 84 graus é muito, ele suporta o calor. Suporta calor. Esquadria boa depende apenas do perfil, verdade ou mito? Hoje, com a disseminação de informação e de tecnologia na parte do processo de fabricação, nós não somos protagonista. Protagonista é quem fabrica hoje. 95% de problema é mão de obra. Vocês são o protagonista. Quem fabrica é o protagonista. Todo esquadria de PVC é igual? Não, nem perto. PVC exige muita manutenção? Não. Desde que bem feito, toda essa conversa que a gente teve sobre padrão, se tu usa a ferragem certa, para o ambiente correto, com vidro, as linhas corretas, não dá manutenção. PVC é mais sustentável que muitos imaginam? Sim, ele é uma excelente alternativa para combater a questão, produto completamente... Tem possibilidade de reciclagem, é um produto adequado, não tem muito... Não danifica a natureza, é um produto que tem que ser muito levado em consideração para esse sentido da questão ambiental. Perfeito. E Wagner, eu sempre faço uma pergunta aqui no podcast que eu acho muito bacana. Se você pudesse voltar ao primeiro dia da Petra... Primeiro dia, você igual tinha aquele filme do controle, que o cara controlava o tempo, rebobinava, se o Wagner pudesse voltar lá atrás, quando começou a Petra, qual conselho o Wagner de 2026 daria pro Wagner lá de 2010, 2011? É outra pergunta que é bem difícil, mas eu acredito que seja coragem. E que tendo, coragem, disciplina eu sempre tive. Às vezes, em alguns momentos, faltou coragem. E hoje, olhando para trás, eu acredito que tendo coragem e tendo essa disciplina que a gente teve sempre desde o começo do nosso negócio, tudo vai dar certo. E claro que contendo riscos. Sim. Sempre analisando riscos.
mas eu, durante muito tempo, eu poderia ter feito mais ainda e agora eu tô conseguindo realizar com muito mais tempo. Perfeito. Wagner, eu queria agradecer muito a você por você estar compartilhando suas histórias, compartilhando teu conhecimento conosco, né? Ter vindo lá do Rio Grande do Sul para estar aqui conosco hoje gravando esse podcast. Eu sei que o tempo das pessoas também é corrido, o tempo das pessoas também é complicado, e sei que o teu tempo, que você é um empresário forte e extremamente bem sucedido, que se empenha para isso todos os dias. Eu sei que você fez um esforço para estar aqui comigo hoje, então eu queria aqui também deixar registrado meu agradecimento por tudo isso, tá? Dizer para você que eu espero que a nossa parceria prospere e perdure por muitos e muitos, muitos anos, que nós todos na Squad temos essa admiração. O que você falou aqui para todos nós é o nosso sentimento, é o que a gente vê a Petra fazer, como a gente vê a Petra trabalhar, é como a gente vê as coisas acontecerem. Então eu queria dizer para você que foi uma honra gravar com você esse podcast, que é uma honra comprar os perfis com você, que é uma honra trabalhar com você. Dizer que nós somos muito felizes juntos, certo? E queria te agradecer, queria que você... Diego, eu queria retornar esse agradecimento dizendo que tu é muito especial pro nosso negócio, né? Tu é uma pessoa muito especial para mim, né? Que eu considero não só um cara dentro do negócio, mas também um amigo meu. Sim. E que é Com um certeza. prazer que todo projeto que tu fizer dos teus negócios, a gente vai fazer tudo para poder estar do teu lado. Fazer tudo para estar do teu lado. Obrigado. E eu que agradeço a oportunidade de vir ter essa conversa contigo, de coração, tentar acrescentar o máximo que eu puder pro teu público, porque eu sei o quanto que tu tem te esforçado com esse projeto, o quanto que tu tem te esforçado com o teu negócio. Hoje de tarde a gente vai ter treinamento lá na empresa. Treinamento comercial lá na empresa, isso aí. A gente tá junto, a gente é um time. Eu me considero estar no time da Squadra. Enquanto tu quiser estar conosco, eu quero fazer parte desse time aí. Isso aí, nós somos juntos, pô, nós fazemos parte desse time. E eu vi que você viu, que você curtiu, que você ficou conosco até agora, até o final. Curte aí, compartilha, multiplique. Muito obrigado, até o próximo.